Olá pessoal, sou o Denis e esse é o canal De Castro. Seja bem-vindo. Bom, o assunto de hoje é filosofia contemporânea. E assim como nos outros vídeos anteriores, eu vou falar o nome do pensador e um pouco sobre a filosofia. Bom, então a filosofia, a filosofia contemporânea, ela começou em 1950 mais ou menos e vai até os dias de hoje. E o primeiro pensador que a gente vai falar é sobre Jean François. Mas antes que eu comece a citá-lo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse o seu like e compartilhasse com as pessoas que você gosta, seus parentes, seus amigos e conhecidos. Então vamos lá. Jean François, ele nasceu em 1924 e veio a falecer em 1998. Ele que nasceu em Versalhes, na França. Bom, então Jean François, ele nasceu em um período que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Porém, Jean François ele viveu a época em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Bom, Jean François então ele vem com o pensamento que diz o seguinte, que o conhecimento passou a ser produzido para ser vendido, ou seja, o conhecimento passou a ser mercadoria. Não é de se esperar pela época em que ele vivia, onde o conhecimento estava em transformação, a ciência da tecnologia, a ciência dos computadores, a revolução científica, toda aquela informação em forma de transformação que estava vivendo naquela época. Lembrando que naquela época não existia a internet como nos dias de hoje, não existia YouTube, não existia Facebook, não existia os sites que hoje a gente conhece. Então a informação naquele tempo era muito mais difícil. Hoje não, hoje nós temos essa facilidade de adquirir conhecimento. Então Jean François ele vem dizer para a gente isso, o seguinte: a tecnologia do computador transformou o conhecimento em informação, que é arquivada em bancos de dados e que pertence às grandes corporações, mas que o conhecimento em forma de conhecimento ele passa a ser julgado pelo seu valor comercial e não pelo seu valor justo e verdadeiro, da sua verdade. Então a gente vê aí um problema e uma coisa que chamou a atenção de François, que o conhecimento ele passa a ser informação e ele começa a ser julgado por um valor comercial. Bom, qual o problema então disso, pessoal, do conhecimento ser passado a informação? Diz François que o conhecimento em forma de informação ela veio a fazer transformações na nossa vida, na nossa atitude. Por exemplo, a gente deixou de questionar sobre isso é verdade, sobre a informação que a gente está adquirindo é de fato verídica, se realmente aconteceu. Isso tem um problema muito grande, porque as grandes corporações elas teriam controle sobre essas informações, E elas podem muitas vezes controlar da forma que elas quiserem, mostrando quem pode ou não ter acesso a esse conteúdo. Geralmente, a gente que é da classe mais baixa, a gente não tem acesso a muitas informações importantes. E se a gente for pesquisar hoje, a gente não vai achar muita coisa. E se a gente achar alguma coisa, a gente vai ter que pagar um bom preço por isso, Então a informação hoje em dia, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é bem escondida, Ela é bem manipulada sobre quem pode ou não ter acesso. A gente vê aí hoje, por exemplo, a NASA e outros órgãos que escondem muito conhecimento da gente, que a gente tem que pesquisar muito para chegar até essas informações, Então esse foi um pouco sobre o pensamento de Jean François, a forma que ele pensava. Enfim, outro pensador que eu quero falar um pouco é Habermas. Habermas ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela é dependente de se autoquestionar, ela é dependente de uma crítica às suas próprias tradições. Então vamos lá, vamos entender o que diz Habermas. Ele diz o seguinte, que as tradições da sociedade não estão necessariamente entre os interesses maiores dos indivíduos, mas que os indivíduos eles devem e precisam ser capazes de questionar e mudar essas tradições, através da esfera pública, por meio da razão comunicativa. Ele que constrói o consenso, ocasiona a mudança e fortalece a sociedade. Então, o Habermas ele vai dizer para a gente que o ser humano, como um indivíduo, ele tem que se autoquestionar, questionar seus costumes, questionar suas tradições, Habermas ele nasceu em 1929 e eu acho que ele já deve ter falecido. Eu não pesquisei sobre isso ainda.
mas provavelmente ele deve ter falecido ou está bem velhinho lá com seus 80 anos, né? Bom, John Habermas, ele cresceu na Alemanha sob o regime nazista, né? Então ele tinha o tempo todo isso na cabeça, sobre as tradições, sobre tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. E é interessante essa filosofia que ele diz que a sociedade é dependente de se autocriticar. Pegamos o exemplo, por exemplo, do nazismo, que estava acontecendo. Será que o partido nazista, eles tinham parado para refletir sobre o que eles estavam fazendo, sobre seus costumes, sobre as suas tradições, sobre o que diziam uns aos outros, o que eles tinham aprendido? Será que eles olhavam aquilo, poxa, será que é verdade isso? Será que não é verdade? Né? Talvez se eles tivessem parado para se autoquestionar, eles não teriam feito o horror que fizeram, que foi o Holocausto, né? Muitos judeus perderam sua vida, assim como muitas outras pessoas que também participaram, infelizmente, do Holocausto. Bom, outro costume assim que eu acho interessante a gente citar um exemplo é da história da mulher e o frango. A mulher que estava na sua casa cozinhando o frango, então ela resolve cortar algumas partes do frango lá, a coxa, a asa, e coloca dentro da forma lá, né? Aí chega a amiga dela e questiona ela, por que você não coloca essas partes também? A gente come tudo isso. Então a mulher, surpresa, fala para ela, né? Bom, a minha mãe não fazia isso, a minha mãe fazia desse jeito que eu estou fazendo. Então ela resolve ligar para a mãe dela e perguntar para a mãe dela, questionar a mãe dela, por que a mãe dela fazia daquela forma. Então ela tem a surpresa, que a mãe responde, bom, eu também não sei. Então a moça resolve ligar para a avó. E a avó, ela vai e responde, bom filho, eu fazia assim porque a minha forma era pequena e não cabia todo o frango dentro dela. Então a menina, surpresa, ela para e percebe que ela está fazendo algo sem ter consciência do que ela está fazendo. Ela simplesmente recebeu aquela informação, né, adquiriu aquela informação e não se questionou. Então é um pouco disso que a Habermas está falando. O conhecimento, quando vira mercadoria, vira informação, ela passa a ser perigosa, né? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente está adquirindo. Bom, esse então é um pouco do pensamento do do alemão Habermas, né? Bom, vamos lá. Vou falar agora o nome de alguns outros pensadores que também fizeram parte da filosofia contemporânea. Entre eles, Thomas Kuhn, depois vem John Arles, depois Francis, né? Que ele diz assim, para o negro somente há um destino, e ele é branco. Depois um pensador muito conhecido, que ficou muito famoso, é Michel Foucault, que ele diz assim, que o homem é uma invenção recente. Depois tem Noam Chomsky, e depois tem Jacques Derrida, que vai dizer assim, não há nada fora do texto. Bom, outro pensador aqui é Richard Rorty. Ele diz assim, não há nada no nosso íntimo, exceto aquilo que colocamos lá. Uma pensadora também é Lucy Irigaray. Ela diz assim, que todo desejo tem uma relação com a loucura. Outra pensadora aqui é Júlia Kristeva, que ela diz assim, quem representa Deus no feminismo hoje? Olha que assunto interessante, quem representa Deus no feminismo? É um assunto muito interessante de se pesquisar, eu gosto muito dessa pensadora. Bom, outro pensador, outro filósofo é Henry Oruca. Ele diz assim que a filosofia não é apenas um empreendimento escrito. Então ele diz assim que a filosofia não é só o que está escrito. A filosofia ela pode também ser oral. Então esse pensador, esse filósofo é interessante, que ele visitou algumas tribos africanas, ele conheceu alguns povos e descobriu que mesmo no meio daqueles povos, muitas pessoas tinham lá seus sábios, né? As pessoas que tinham conhecimento, mas que eles não eram tão conhecidos porque eles não tinham nada escrito, eles não tinham suas obras, assim como muitos dos pensadores europeus, né? Os alemães, os franceses, né? Que fizeram muito sucesso e que foram bem conhecidos. Que esses povos também tinham sua filosofia, também tinham sua forma de pensar, tinham suas críticas, né? Mas que não eram tão conhecidos porque eles não tinham a escrita disso. Então, Henry Oruca ele vai dizer assim que a filosofia não é apenas um empreendimento escrito, ele é muito mais do que isso. Bom, pessoal, então, hoje a gente falou um pouco sobre filosofia contemporânea. Espero que você tenha gostado do conteúdo e saiba que tem muito mais do que isso que eu falei. Esse foi um breve resumo sobre filosofia contemporânea. Eu vou ficando por aqui, senão o assunto vai ficar muito estendido. Bom, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like lá, se inscreva no canal e compartilhe, pessoal.
E até o próximo vídeo, que eu vou ver o que eu vou falar para vocês. Talvez eu fale mais um pouco sobre francês, né? Sobre o Jean François. E fale um pouco sobre esse conhecimento em forma de comércio, que eu acho um tema muito interessante, né? Talvez até fale um pouco sobre os produtos que são mais vendidos no mundo, né? Vou ver se eu faço algo assim para vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Denis, esse é o canal de Castro e tchau, tchau. Valeu!